Bom dia, pessoal. Bora lá então para nossa mentoria aqui de como transformar feedbacks em estratégia. Hoje quem estará aqui com vocês serei eu e o Felipe. Eu sou a Luana, eu trabalho com experiência do cliente já há quase 10 anos. Ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas de pequeno, médio e grande porte, marcas extremamente conhecidas e marcas que estavam ali no seu comecinho. Foi um momento muito bacana, né? Muito importante conseguir entender ali como é que cada estratégia se encaixava de acordo com o momento do negócio. Atualmente eu sou consultora e mentora de sucesso do cliente e também coordeno o produto de Reviews Intelligence, que é um produto do Rank My App que eu tive a oportunidade ali de fundar junto com o meu time com foco em feedback do cliente. Como que a gente trabalha ali os feedbacks a um nível estratégico para conseguir melhorar a partir daí a experiência do cliente e os resultados das marcas. E eu estou aqui com o Felipe. Fih, fica à vontade para se apresentar também. Olá, bom dia pessoal. Como a Lu mencionou, não é? Eu sou aqui account no Rank My App. Também trabalho aí há alguns anos com diversos aplicativos de diversas categorias. Então, aplicativo de finanças, de compras, de atividades diversas. Então, a gente veio hoje compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês e também pedir para que vocês, caso tenham aí alguns desafios, não é? Alguns pontos relevantes que compartilhem também com a gente para que a gente possa fazer essa troca. Perfeito. E bora lá, né? Começando aqui a apresentar o Rank My App para vocês. Para quem não conhece, o Rank é uma empresa que está presente no mercado já há 10 anos. Nós temos um time bem completo de especialistas, tanto em Growth quanto em CX. E somos atualmente líderes no Brasil e na América Latina e referência global em inteligência de marketing e gestão de mídia para aplicativos. Ao longo de todos esses anos, a gente foi conquistando clientes, foi expandindo ali a nossa presença global e já temos ali 45% de market share dos 500 maiores aplicativos do Brasil. São conquistas muito legais, dados muito legais para a gente compartilhar com vocês. Hoje, em específico, o nosso foco vai ser Reviews Intelligence, que é o produto que a gente tem aqui dentro do Rank My App, com foco em transformar feedback em estratégia. Então, o tempo inteiro a gente vai estar falando sobre a gestão desses feedbacks. Como que a gente consegue fazer isso de uma maneira que seja eficiente e que potencialize os nossos resultados por aqui. Aqui nós temos dados bem interessantes. Ao longo de toda essa trajetória, nós já fizemos mais de 1 milhão de respostas de reviews. Essas respostas são respostas personalizadas, humanizadas, que têm um foco ali de conseguir gerar maior conexão com os usuários, algo que é importantíssimo na hora que a gente está falando ali de estratégia, porque o usuário se sente acolhido, se sente ouvido pela marca, e isso ajuda ali no momento de conseguir construir uma reputação melhor, mesmo diante de crises. Além disso, a gente tem toda a vertente de análise, né, da gente conseguir acompanhar os indicadores de fato de nota e traçar estratégias para esse aumento. Hoje, os nossos clientes da categoria de compras já estão com uma nota acima de 4,8. Na categoria de finanças, 80% já está com nota acima de 4,6. E são notas extremamente relevantes, extremamente altas ali dentro das lojas de aplicativos. Mas mais do que isso, além de olhar para apps, a gente também tem ali os cases voltados para outros canais, como o Reclame Aqui, por exemplo, né? Como que a gente consegue atingir ali o RA1000. Então, a gente trabalha ali estratégias para, de fato, melhorar a experiência como um todo. E, além disso, temos a nossa ferramenta de gestão aqui de feedbacks. Nessa ferramenta, a gente já classificou mais de 340 milhões de feedbacks, tanto do cliente quanto dos seus concorrentes. Em termos de aplicativo, já foram mais de 4 milhões de apps monitorados por nós. Isso faz com que a gente consiga ter uma visão muito ampla de mercado, entenda como é que estão as marcas, os aplicativos ali dentro das lojas e dentro dos demais canais. E isso ajuda a gente a conseguir criar estratégias que de fato façam sentido e trabalhem ali na reputação digital da marca. Então, são pontos muito relevantes que ajudam a gente a começar a entender um pouco da importância, né, de transformar o feedback ali em estratégia. E os feedbacks, eles estão em diversos canais. A gente não tem feedback só em aplicativo, só em Reclame Aqui. A gente tem redes sociais, a gente tem pesquisas internas que a própria empresa lança, marketplace e muitos outros canais, né? A ideia aqui inicial é a gente conseguir entender aonde está a voz do nosso cliente.
onde o nosso cliente está, o que ele está falando, né? Onde que ele está falando do nosso produto, do nosso serviço ou da nossa marca. Às vezes ele está ali falando diretamente sobre um ponto específico, às vezes é sobre algo mais amplo, mas ele está direcionando algum tipo de feedback para você. E aqui é muito relevante a gente parar para entender todos esses canais, onde que eles estão, né? Onde que o seu cliente está e o que ele está comunicando sobre a sua marca naquele canal. Cada canal tem o seu motivo por existir, né? E ele interage com você de acordo com isso. Então é algo extremamente relevante em ter essa consciência de quais canais o seu cliente ele realmente está, qual que é a voz dele ali para você na sua empresa. A gente sabe que isso é muito importante até por dados de mercado de forma geral, né? Que 94% ali dos consumidores já deixaram de consumir de uma marca, de uma empresa, por conta de algo que foi lido. Que mais de 50% ali dos consumidores sempre dão aquela olhadinha nos feedbacks dos aplicativos de finanças, dos aplicativos de saúde, de serviços financeiros e de saúde no geral. Eles estão sempre ali olhando antes de tomar uma decisão. E o próprio Google traz para a gente um dado muito relevante que o filtro ali de 4 estrelas na Store é o filtro mais buscado, né? O que os usuários mais utilizam na hora de escolher por um aplicativo. Ou seja, se o seu app não tem nem 4 estrelas, ele sequer está aparecendo. Independente das estratégias que você utilize, ele nem está ranqueando para o seu cliente final. Então, é um ponto muito importante para a gente se atentar, né? Qual é a nota que o seu aplicativo ali está tendo também? E com isso, a gente sabe que há desafios, né? A gente tem todos esses dados, mas a gente sabe que na prática ali, para a empresa, é algo desafiador, né? Conseguir fazer respostas que sejam qualificadas. Quando eu falo de resposta qualificada, a gente sabe ali que em grandes empresas, ou até mesmo nas pequenas, geralmente tem tantos outros canais e tem tantos feedbacks, tantos comentários, tantos chamados de atendimento que fica difícil dar de fato foco na empatia e na personalização para cada cliente. Às vezes fica uma comunicação mais massiva, às vezes fica uma comunicação mais robótica. A gente sabe que na prática isso acontece muito. E é importante a gente conseguir ter essa viradinha de chave, trabalhar de uma maneira mais estratégica no atendimento que a gente proporciona ali para o cliente. A gente sabe que isso acaba fazendo com que o custo fique elevado, né? Quando você vai responder de uma forma 100% personalizada, quando você vai fazer o tagueamento de tudo aquilo que está sendo falado sobre a sua marca, o custo tende a ser alto. E isso faz com que você muitas vezes não monitore de forma eficiente ou sequer monitore como que está de fato a sua operação, né? No sentido de experiência do cliente, o que o cliente está te falando. E isso vai virando bola de neve, vai gerando mais insatisfação, você vai recebendo mais reclamação, e a gente sabe que isso acontece, é muito comum ali entre as empresas. Aqui é um ponto que eu queria muito que vocês refletissem, né? Porque eu já ouvi muito de cliente que o cliente dele, o usuário, ele só vai ali reclamar. Ele só vai na loja de aplicativo para deixar uma reclamação. Isso não é verdade, né? Eu mostrei lá no início que nos aplicativos de compra e de finanças a gente tem uma nota extremamente alta. Em outras categorias a gente tem também. É possível trabalhar o feedback de uma maneira em que ele seja positivo, né? Que a gente consiga ter cada vez mais pessoas elogiando. No momento em que a gente dá a tratativa para aquele cliente que está insatisfeito, entende o que ele precisa e vai melhorando conforme o tempo vai passando, é cada vez mais fácil, assim, entre aspas, né? É mais possível da gente conseguir ter ali clientes que estejam realmente engajados em falar coisas positivas. Mesmo que seja que você resolveu um problema que ele já teve no passado. Isso já é algo muito relevante para quem está ali olhando para aquele comentário. Porque o comentário ele faz parte do processo de decisão de compra. Então, quando o cliente está ali buscando informações para conseguir optar por uma solução para ele, ele vai ler os feedbacks. Se for comentários negativos, a chance dele optar pelo seu serviço reduz. E a mesma coisa acontece quando o cliente já teve uma experiência com você e vai deixar o comentário. Então, a experiência em si, ela entra em duas fases do ciclo ali de decisão de compra, né? E é importante a gente estar sempre atento a isso. O que os meus clientes falam? E o que as pessoas de fora estão vendo? Né? Qual que é a percepção que se está gerando em relação àquilo que foi comentado? Como que está, de fato, a minha reputação digital? E aí a gente fala de apps, a gente fala de Reclame Aqui, a gente fala de outros canais também,
porque o cliente ele está deixando feedback em todos os meios. E a gente, enquanto empresa, precisa entender sobre isso para conseguir gerar resultados ali que sejam efetivos, que sejam melhores. Isso faz com que a gente tenha uma visão clara do cliente, então a gente consegue ter uma visão muito mais estruturada em relação ao que ele precisa. Ao ter uma visão estruturada, a gente consegue de fato melhorar a experiência, porque a gente identifica onde que precisa melhorar, para de ficar naquele achismo, né, de que o cliente quer determinada coisa e de fato entende o que ele está querendo, o que ele está precisando, e tudo isso com foco em dados. A gente, por aqui em Reviews Intelligence, fala muito de dados. A gente está falando de experiência, mas a gente está trazendo essa experiência de forma tangível, a partir dos dados, para que a gente consiga, de fato, tomar decisões que sejam estratégicas, sem achismo, né? De fato, com dados ali do nosso lado. E isso impacta diretamente o negócio, numa decisão mais rápida, numa decisão mais precisa, que consiga ali trazer de fato aquilo que o seu cliente precisa, para conseguir continuar melhorando ali os indicadores de reputação digital, que serão melhorados por conta dessa experiência que você está melhorando ali para o seu cliente final. Dando esse contexto aqui para vocês da importância, a gente vem para a prática, né? Quais são aqui as estratégias, como que a gente de fato transforma feedback em estratégia para mudança de negócio, para conseguir potencializar estratégias ali e potencializar resultados dentro das empresas. Eu vou convidar o Felipe aqui para falar um pouquinho sobre algumas dessas estratégias. Vai lá, Fi, por favor. Boa, Lu. Vamos lá então, pessoal. Falando primeiramente sobre os próprios comentários ali na loja, não é? Então, os usuários, eles deixam esse feedback ali por escrito para a gente, mas eu só queria ressaltar um ponto que é bem particular das lojas de aplicativos. Esses feedbacks, eles podem ser ali em formato de nota, não é? Então, o cliente, ele vai ali dar de 1 a 5 estrelas para o nosso aplicativo e também ele pode deixar um comentário. Uma coisa, principalmente a avaliação, as estrelas, ela não está ali atrelada ao comentário. Então, o usuário, ele pode deixar só uma nota para a gente, que é um feedback, né? Mas não é algo ali muito específico. E, além da nota, ele também pode deixar um comentário, que seria ali realmente mais um conteúdo mais específico, onde a gente possa ali investigar a experiência dele com mais detalhe. Então, uma vez que esse usuário ele deixa ali o feedback por escrito, o comentário para a gente tem algumas possibilidades ali para atuar com aquele comentário, tá? A gente vai ali interagir com esse usuário na loja do aplicativo, mas o objetivo não é que a loja seja apenas mais um canal de atendimento. Então, eu vou lá, vou responder o meu cliente e vou simplesmente dar um direcionamento para ele, tá? É importante que essas respostas ela tragam pontos adicionais, né, que sejam ali mais do que um suporte. Então, é um momento de a gente atuar com o tom de voz da marca, se a marca utiliza ali um tom de voz mais formal, mais informal, se gosta de utilizar emojis, se gosta ali de atuar com um formato de texto mais específico. É um momento de também reforçar a comunicação que outras áreas da empresa têm feito. Só lembrando, como a Lu mencionou, pessoal, os aplicativos eles não só recebem comentários negativos, eles recebem positivos também. Na verdade, muitos apps recebem ali mais de 50% de elogios. Então, esse seria um momento adequado para reforçar ali alguma novidade do app, algum produto novo que a marca lançou no app. Então, assim, entender como um reforço da marca em geral, tá? Ali dentro da loja. Também é possível fazer uma chamada ali para alguma ação, seja, por exemplo, em aplicativos de compras, ali, estamos numa semana de Black Friday, estamos numa semana ali com um desconto específico, ou então, tem descontos específicos em determinados dias, semanas ou do mês. Então, sempre fazer ali uma chamada para ação através dos comentários. E, além disso, também muito importante, pessoal, é um canal adequado para a gente utilizar as respostas ali como mais um meio
de trabalhar na otimização do seu aplicativo. Então, o meu aplicativo está ali buscando trabalhar com algumas palavras-chave, só para fazer um adendo aqui também, pessoal. Dentro ali de toda a parte de otimização na loja, os aplicativos eles conseguem ranquear dentro de determinadas palavras. Então, eu sou um aplicativo de finanças e quero ficar melhor posicionado ali quando os usuários buscam por Pix ou por cartão de crédito. Então, todo tipo de estratégia por trás de otimização, a gente consegue reforçar tanto através da branding da marca, como de determinadas palavras-chave ali que outras equipes estão monitorando. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos como investimento, mas é bem abrangente. Então, percebam como a loja de aplicativo, né, as nossas respostas, elas não são meramente, né, ali um canal de suporte, apesar de a gente sim transformar aquele espaço ali em um espaço de acolhimento a um cliente, principalmente aquele cliente que está tendo alguma dificuldade, mas que ela passa aqui também por outras áreas, né? Ela é uma ação assim, digamos, cross área. A gente precisa ter a visão do todo e não só apenas aquela clássica de atendimento. Aqui você quer adicionar um ponto, Lu? Sim, Fih, eu acho importante a gente se atentar que o primeiro passo é responder o cliente, né? Quando a gente está falando ali de transformar feedback em estratégia, o primeiro passo é você responder, é você conseguir fazer com que ele se sinta acolhido, com que aquele cliente ele veja que a sua marca está de fato se preocupando com ele, que se ele tiver algum problema ele vai conseguir ter a solução, porque a empresa ela está focada em de fato lidar com aquela situação, em de fato acolhê-lo. Aqui, quando a gente traz esse exemplo, né, de uma reversão de experiência, ele é muito bacana porque a gente consegue mostrar o impacto que tem, né? Aqui é um cliente que vem e que fala que não está conseguindo acessar o aplicativo, porque quando ele coloca a biometria, fica pedindo a senha, e aí ele fala para tirar a biometria e já deixar logo por senha, né? Ele está ali frustrado porque um problema aconteceu. O aplicativo ele não está possibilitando com que ele faça ali o login por meio de biometria. E aqui a primeira resposta ela foi dada, né? Então aqui o nosso cliente, que na época não era cliente, foi e respondeu que já tinha identificado aquela questão e que estava corrigindo o que estava atrapalhando o uso da digital e agradeceu o contato. Só que aqui o cliente não tomou nenhuma decisão. E aí a empresa voltou e respondeu de novo, falando que corrigiu, subiu uma versão que corrigia aquele problema e pediu para ele atualizar o app e ver se notava ali uma melhoria. E aqui o cliente ainda não tomou nenhuma ação. Quando essa empresa fechou com a gente aqui, a estratégia ela foi de fato trabalhar de uma maneira humanizada. A gente respondeu o cliente mostrando que a gente se importava com ele, que a gente estava ali entendendo a necessidade dele, reafirmando tudo aquilo que a marca já tinha passado, que o problema foi de fato resolvido. Então a gente reforçou a questão de brand voice, a gente usou o poxa, o bora, o emoji aqui na nossa resposta, para que a gente destacasse, fizesse com que ele sentisse que estava realmente ali conversando com aquela marca. A gente reafirmou o compromisso que se tinha ali com esse aplicativo e a gente chamou para uma ação quando a gente falou ali para ele continuar investindo, né? Um app de investimento. Então, ali o final foi: bora investir com a gente? Então, a gente conseguiu ali puxar para uma ação. Além de usar as palavras-chave que o Fih comentou, que são palavras de negócio, então investimento, investimento online, corretora, reforçar ali quais são as palavras-chave que tem naquela marca, né? Então a resposta no final, ela foi uma resposta maior. A gente usou de todas essas estratégias com ele e ele voltou e deu 5 estrelas e colocou resolvida a biometria, parabéns. Isso depois de muito tempo do problema já ter acontecido. Então, quando a gente dá atenção, quando a gente trabalha a resposta de uma forma estratégica, a gente consegue ter resultados melhores, né? O cliente ele se sente mais acolhido e a gente consegue ter resultados melhores. E isso influencia direto ali nas avaliações que a gente tem dentro da loja. A gente, quantas vezes, né, vocês que estão aí não viram o usuário comentando, falando que não recomenda, ou que recomenda aquele produto, aquele serviço, trazendo pontos ali de melhoria, ou falando que está desistindo,
por conta de coisas que leram. Então, essas avaliações, elas influenciam. E no caso da Play Store, que é esse print aqui, a gente tem até os likes, as curtidas, né? O cliente ali comenta, o usuário colocando se aquele comentário é útil ou não para ele. Olha esse caso, tem 712 curtidas, likes, falando que esse comentário aqui, ele importa, ele foi relevante para ele. E é um comentário em que o usuário traz uma série de problemas que precisa ser melhorado. Então, se a gente não responde, se a gente não utiliza uma estratégia efetiva para mudar essa experiência, dificilmente essas pessoas aqui que colocaram que é relevante vão dar uma chance ali para o aplicativo, né? Então, aqui é um ponto para a gente sempre se atentar, que as outras pessoas estão vendo aquilo que está sendo comentado. E a maneira como você responde é uma maneira de se posicionar para que aquela situação ela se transforme em algo positivo. Se o cliente está falando que não recomenda, como que você responde para ele de uma maneira que você estabeleça um vínculo ali de confiança ao ponto dele utilizar o seu produto e falar que está recomendando, ou falar que vai dar uma segunda chance para a sua marca. Isso é muito valioso, né? Ao invés dele falar que vai desistir, ele falar que vai dar uma segunda chance. Já vira um pouquinho o jogo, né, Fih? Exatamente, Lô. Só reforçando um último ponto que eu comentei ali também sobre a percepção dos clientes, também eu gostaria de reforçar a percepção que a gente tem com diferentes times ali atuando, tá? Para toda essa otimização do aplicativo. Eu já peguei alguns casos assim em que a gente fez um estudo de consultoria e a gente percebeu que não tinha ali muita conexão, tá? Entre o que o time de atendimento estava respondendo nas lojas com os objetivos estratégicos ali do time de produto, do time de marketing, enfim, do time de tecnologia também, né, a ponto ali de entender como que isso pode afetar as métricas, tá, dos aplicativos. Então, um direcionamento que aparentemente não tem ali nada de errado, né? Pode estar impactando estratégias, por exemplo, de uma área de aquisição, de uma área de growth, impactando ali métricas de instalação. Então, é sempre importante reforçar, pessoal, que aqui não é meramente ali só digamos assim, um suporte, tá? Além de ser uma vitrine do nosso aplicativo, novos usuários vão acessar essa página, vão ver os comentários que estão sendo divulgados. As nossas equipes internas também precisam estar cientes, né, e alinhadas ali se todos os direcionamentos dados estão fluindo, estão indo um ao encontro do outro ali nos objetivos da empresa, tá? Então, a gente tem a visão consumidor, ela é muito importante também, né, ali tanto para novos clientes como para a retenção de clientes, mas a visão da própria empresa também é fundamental aqui, tá? A gente ter esse alinhamento das estratégias ali das áreas confluindo aqui para as respostas, para toda a atuação dentro dos comentários. Perfeita colocação, Fih. É isso mesmo. E o segundo passo que a gente traz aqui é o acompanhamento das métricas, né? É a gente conseguir ter ali uma visão estratégica em questão de métrica. A gente só vai conseguir trabalhar a um nível estratégico se a gente consegue acompanhar números, se a gente consegue acompanhar os indicadores de uma forma recorrente. E aí aqui a gente traz algumas métricas que são relevantes ali para vocês. Então, a nota, né? Sempre que tem um canal que tiver nota, acompanhe a nota, a evolução dela, como é que ela está em questão de nota média e como é que tá as avaliações que estão chegando, em questão de volumetria também. Se está tendo mais avaliações positivas ou negativas e qual é a nota que está sendo gerada com isso. E às vezes eu vou ter uma nota, mas eu não vou ter um comentário. Mas às vezes eu tenho esse comentário. Então, qual que é o volume de comentários que eu estou recebendo e qual que é a nota média desses comentários em específico? Isso tem diferença. No caso das lojas de aplicativos, a gente tem avaliação sem comentário. No caso de um reclame aqui, por exemplo, a gente vai ter só a reclamação. O que ele está falando ali naquela reclamação? E depois que ele avaliou, qual foi a nota que ele te deixou? Né? E aí a gente entra num ponto bem bacana, que são as métricas específicas de cada canal.
Então, no caso de apps, por exemplo, a gente tem uma seção ali que é só de qualidade. Então, eu vou olhar para falha, para NR, para tempo de inicialização. Pode ser que a nota esteja sendo impactada por uma questão de muitos downloads, muita instalação. Pode ser que a nota seja reflexo de pessoas que estão insatisfeitas com alguma coisa que aconteceu e essas pessoas desinstalaram o app. Então é relevante a gente fazer esse tipo de cruzamento. Fora outras métricas que a gente tem ali internamente, né, dentro da plataforma para poder acompanhar. Mas essas daqui são as principais. A gente está aqui o tempo inteiro olhando para elas porque impacta diretamente na experiência no final do dia, né? E no caso de Reclame Aqui, a gente tem os índices. O índice de voltaria a fazer negócio, o índice de resolução, né? Se o problema foi resolvido ou não, a nota que o usuário está dando ali dentro, a reputação em si, né? É um canal muito relevante para a gente trabalhar reputação. Eu tenho a nota ali, eu tenho marcas que são consideradas como RA1000, que é um selo de qualidade que o Reclame Aqui tem para lá. Então, a gente conseguir entender dentro dos canais quais são as métricas que a gente pode acompanhar de uma maneira recorrente que vai virar o ponteiro, né? Que vai impactar o feedback, que o feedback do meu cliente ele vai impactar e que vai ser impactado por elas. Então, é um ponto muito relevante para a gente acompanhar. E aí, o terceiro ponto é a classificação dos assuntos, porque eu tenho indicadores, né, de sucesso, mas eu tenho também a classificação desses comentários, o que que o cliente está falando de fato. Qual que é o feedback real que ele está te passando? Né? A gente está aqui falando, transforme feedback em estratégia, transforme feedback em estratégia. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente souber qual é o feedback, o que, que precisa ser melhorado, o que, que o cliente está falando. Não é isso, Fih? Exato, Lô. Hoje a gente, pessoal, trabalha com modelos assim bem flexíveis de entender essa percepção do usuário, tá? Então, tem times que preferem trabalhar com assuntos no sentido clássico mesmo, então, de acordo ali com dentro das categorias de cada aplicativo. Então, aplicativos de finanças, de compras, de esportes, de viagem, de turismo, a gente sugere ali, né, determinados assuntos. Então, a gente sabe que para todos os aplicativos vão ter questões de performance, questões de acesso, entender ali, né, a base de infraestrutura mesmo que qualquer aplicativo tem. Mas em seguida a gente já tem os assuntos mais específicos dentro de cada ramo, dentro de cada mercado. Então, seria ali fazer uma sugestão ativa, não é, desses assuntos e pensá-los também como algo que está sempre se moldando ao mercado, não é algo fixo. Então, recentemente o mercado financeiro lançou um produto tal, né? Está em voga um produto específico. Então, vamos acompanhar de perto aqui esse assunto, se ele está aparecendo nos comentários. Ou então, o meu próprio aplicativo ali lançou uma funcionalidade nova que antes eu não estava rastreando. Então, a partir de então, a gente começa também a rastrear esse tipo de assunto. Então, assim, pensar em algo que está em constante atualização, em constante criação de conjunto ali, não é? E também, novamente aqui, entender as necessidades dos nossos times internos, não é? Então, às vezes o time de negócios ali, o time de comercial quer acompanhar o volume ali de comentários sobre, digamos assim, o preço, algo ali mais voltado mesmo para uma área comercial, enquanto o time de produto está mais preocupado ali com as reclamações sobre dificuldades com o app, sobre performance, sobre algumas funcionalidades, se elas estão funcionando ou não. Então, sempre entender aqui a nossa necessidade. E, além disso, pessoal, também eu já atuei de uma forma bem específica, e aí só para reforçar esse ponto de que depende ali de como o cliente gosta e prefere trabalhar, no qual esses assuntos, eles não eram voltados para o mercado em si, né, para as categorias, mas sim para a estrutura interna do cliente. Então, o cliente reclamou sobre preço, por exemplo. Eu não vou simplesmente classificar como preço, valor alto, por exemplo. Eu vou classificar dentro da minha squad ali do time comercial. Então, a partir ali de um volume muito grande de comentários, a gente começou a classificar e direcionar para as squads responsáveis por aqueles assuntos.
Então, não tinha aquela divisão ali que eu mencionei anterior, né? Por exemplo, performance, acesso, mas sim dentro das sub-squads, até ali, por exemplo, do time de produto, de acordo se era uma reclamação de login, se era uma reclamação de funcionalidade, se era uma sugestão de inovação, ia, por exemplo, para um squad de inovação. Então, era algo muito voltado para a dinâmica interna do cliente e não necessariamente para os assuntos em si, tá? Então foi um diferencial ali muito específico, muito legal de trabalhar também. E só para reforçar um ponto, Lu, você poderia voltar o slide anterior das avaliações, passando bem rápido aqui, pessoal, só para complementar o que a Lu mencionou, a gente tem ali a parte dos assuntos, que é algo muito bacana ali, que dá para tirar muito insight e desenvolver muita estratégia em cima disso. E aqui eu acho legal reforçar que todas essas métricas aqui, elas são complementares, mas elas são bem diferentes. Então, a gente tem a nota da loja, a gente tem o volume de avaliações que são as estrelas, né? Não necessariamente os comentários, que o app recebe ali por dia, por mês. A gente tem a nota média dessas avaliações, que também é uma métrica diferente. E, além disso, as métricas ali de qualidade do console, né? Então, as minhas métricas, elas estão conversando? Elas estão dizendo a mesma coisa ou elas estão apontando para caminhos diferentes? Então, por exemplo, um app que tem uma nota muito alta, tem ali um 4,8 na loja, e um volume muito alto de avaliações, por exemplo, mais de 1 milhão de avaliações. Se o meu volume de avaliações ele é baixo e eu estou recebendo ali uma média dentro dos meses abaixo de 4,8, isso significa que se a gente fizer uma projeção, a minha média vai ter uma tendência de queda. Então, essas métricas complementares, elas ajudam também a prever resultados, pessoal, não só acompanhar ali os indicadores que estão sendo, né, monitorados dia a dia, mas de entender o nosso cenário futuro e até mesmo ser ali insumo para traçar objetivos, né? Traçar os nossos KPIs. Então, eu tenho um objetivo de chegar na nota tal até o final do ano, até o final do semestre, mas eu vejo aqui que pelo volume que eu estou recebendo de avaliação, não vou chegar nessa nota. Então, o que a gente consegue fazer ali para atuar diante desse objetivo, né? Então, seria ali realmente atuar com as equipes responsáveis ali. Então, é possível incentivar mais pessoas a avaliar o meu app. Então, hoje, dentro do meu app, eu não tenho nenhum incentivo. Ou dentro do meu app, eu tenho um incentivo que é aquela janelinha ali que aparece, né, para a pessoa avaliar na loja dentro de X dias, né, ou a cada 30, a cada 60 dias. Isso está sendo, né, suficiente para o meu objetivo? Se eu concluir ali que não está sendo, então entender ali as possibilidades de alteração dessa estratégia, né? Então, vou tentar aqui ampliar a minha base. Então, vou incentivar numa frequência maior, ou vou utilizar ali outros canais para tentar ali ao máximo direcionar o meu usuário para avaliar na loja, ou ainda incentivar aquele meu usuário em mais de um momento, né, em mais de uma jornada. Entender ali qual é a jornada do meu app que é mais utilizada e tentar trabalhar ali com um incentivo dentro daquela jornada. Um incentivo muitas vezes que pode ser filtrado também. Então, só pessoas que deem notas 5 estrelas vão ser direcionadas para a loja. Então, só para reforçar aqui esse ponto, pessoal, que são métricas diferentes e a gente precisa entender se elas estão conversando ou se elas, na verdade, estão ali em caminhos opostos, e aí vai ser um nível de muita atenção para a gente, tá? Aí acho que pode passar, Lu. Aqui, Fih, eu acho relevante a gente abordar um pouquinho sobre a questão de IA, né? Que é um tema que está bem alta hoje. A gente vê ali que as empresas elas estão começando a caminhar um pouco mais com isso, mas ainda há uma certa dificuldade de conseguir definir a árvore e conseguir fazer o treino dessa IA sem comprometer a questão dos dados, né? Sem jogar ali no chat GPT dados que são sensíveis que não deveria ser compartilhado, né?
E aqui no Rank, a gente encontrou um caminho, e até com esse produto é algo bem interessante que a gente vem fazendo, de trabalhar de fato com a IA de uma forma mais consciente. A gente tem hoje a nossa própria base de conhecimento, que a gente treina ali a IA para que ela consiga entender o que o cliente está falando e gerar as classificações a partir disso, gerando um acompanhamento direto via dashboard, né? Então a gente consegue ali fazer essa integração para que o cliente acompanhe todos os assuntos por meio de um painel que é interativo. Então ele consegue ir lá e fazer o acompanhamento em tempo real de tudo que está acontecendo ali em relação aos feedbacks que ele vem recebendo. Isso em Reclame Aqui, em rede social, em apps, todos os canais. A gente consegue centralizar e entender o que de fato está sendo falado, para a partir daí criar análises que façam sentido e apoiem ali na priorização de backlog, no acompanhamento de ações, né, que a gente pode ter ali com o aplicativo ou com a marca, e direcionando os assuntos para quem de fato vai fazer uso daquele feedback, né? Então, time de atendimento, que ele tem ali os feedbacks que são necessários para eles, time de produto, time de marketing, que cada área consiga ter ali esses feedbacks direcionados para que eles consigam resolver os problemas, né? E aí eu acho bacana você comentar um pouquinho sobre esses dados que podem vir para dashboard, como que a gente acompanha isso ali na prática, né? Boa. Aqui, pessoal, o objetivo é reforçar ali a estratégia de acompanhamento quase que diário, né? Dos comentários entrantes, dos feedbacks que entram ali na loja ou em outros canais. E a gente consegue acompanhar ali através da dashboard, vocês vão ver logo em seguida uma carinha dela, mas o volume, né, desses comentários, a nota média deles, lembrando ali daqueles diferentes indicadores que eu comentei com vocês. A categoria, né? Se o aplicativo ele está recebendo mais elogio, mais reclamação, mais dúvidas, mais sugestões. Dentro ali de cada árvore de assuntos também, né? Teremos subcategorias, detalhamentos, mas que é algo que pode ser muito específico de cada app, de cada cliente, né? Não é algo ali que está, digamos assim, sólido, imutável, é algo também que a gente sempre vai atualizando. Uma nuvem de palavras também, que é uma visão, principalmente apps que tem um volume muito grande, né? Tem pessoas que gostam ali de trabalhar com palavras em destaque, então também é possível fazer isso. É possível ter todo o acesso a essa base de dados aqui que foi categorizada, né? Que foi classificada ali, então é possível consultar os próprios comentários dos clientes e também fazer ali alguns filtros, né? Dentro dos aplicativos, do universo de aplicativo, a gente, por exemplo, tem diferentes versões ali sendo lançadas no dia a dia. Então, é possível ver se um assunto está impactando mais uma versão do que outra, se principalmente apps que trabalham com mais de uma língua também. Então, será que eu estou recebendo as mesmas reclamações nos mesmos países? Então, aqui é possível ali filtrar diferentes visões, né, dentro aqui dessa ferramenta. E eu também queria reforçar, pessoal, que aqui a gente está falando muito dos nossos clientes, né, dos nossos usuários, mas pensar que os meus clientes eles estão sendo disputados ali com outras empresas constantemente, né? Então é possível a gente também ter essa visão aqui dos meus concorrentes. Então, fui ali entender no universo da volumetria dos meus concorrentes quais eram os assuntos ali que estavam sendo mais citados, né? Então, por exemplo, eu já identifiquei no universo ali de finanças concorrentes que recebiam muitos elogios algumas funcionalidades mais novas do mercado, né? Por exemplo, ali como a parte de rendimento automático, a parte de caixinhas, cofrinhos, como as empresas preferem nomear, né? Tem diferentes nomes. Enquanto ali um aplicativo específico, ele ainda não tinha essa funcionalidade ativa. Então, a gente, né, identificou ali uma necessidade, um pedido muito forte do mercado e compartilhou ali com a equipe. Então, olhar ali um pouco para a concorrência, né? Se os meus concorrentes eles estão enfrentando os mesmos desafios que eu. O meu app ele tem muita reclamação de performance, de erro, de lentidão, mas eu estou vendo aqui que os meus principais concorrentes não recebem essas reclamações.
será que isso é algo que pode impactar e de fato fazer o meu cliente migrar para o concorrente? Então, aqui, só para reforçar, pessoal, que a gente é preciso entender muito de perto o meu produto, mas também ali uma visão de mercado, às vezes, também é tão importante quanto, tá? Porque a gente vai ter uma visão complementar aqui do que pode estar retendo ou não aquele meu cliente no final das contas. Aqui é uma carinha da ferramenta para vocês, né? Um ponto mais simplificado mesmo. A gente tem todas aquelas outras funções ali que eu mencionei para vocês, mas aqui seria um pouco dos assuntos, né? Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, performance, acesso, pagamento, segurança. Dentro de um nível ali mais detalhado, a gente pode ter taxas, juros, erros de login, cadastros, publicidade. Então, a gente sabe também que é uma dor hoje de muitos aplicativos. Os clientes reclamam ali bastante de anúncios, de publicidade. Então, aqui seria como que a gente poderia acompanhar ali no dia a dia mesmo esse feedback. E só reforçando aqui também que a gente também pode adaptar de acordo com a estrutura interna, né, de cada cliente, até mesmo ali dentro de squads. Então, é algo bem bacana de trabalhar de perto com os clientes. E aqui, pessoal, a gente gostaria de trazer rapidamente, assim, uns cases para vocês. A gente tem aqui com a Claro um case de muito sucesso há muito tempo, né? A gente trabalha com eles. Então, lá em 2021, o app tinha ali uma nota mais baixa e em poucos meses, com um trabalho ali conjunto, né, aplicando um pouco de cada uma dessas estratégias que a gente foi mencionando, o aplicativo ali, por exemplo, em um ano, né, aumentou a nota em praticamente quase um ali na loja. Depois de poucos meses ali, 6 meses em 2022, a gente já ultrapassou a nota de 4, atingindo ali 4,5. Lembrando que a Lu mencionou que o 4 é o filtro mais utilizado no console do Google, quando os usuários buscam por aplicativo. Então, já trouxe aqui mais visibilidade também para o app. E, por fim, a gente conseguiu ali manter uma nota mais alta, né? Hoje o aplicativo está ali com 4,7 na loja. Então, o objetivo também é sempre aumentar e manter aquela nota mais elevada, trabalhando aqui com um pouco de cada uma dessas estratégias que a gente foi mencionando. O time conseguiu aí atingir essa nota de excelência, né? Uma nota muito boa dentro da loja. Inclusive, olhando também um pouco para o mercado, né? Tendo ali uma vantagem também competitiva com os principais concorrentes. Aqui quer adicionar algum ponto, Lu? Eu acho só legal a gente dar uma contextualizada em relação ao momento, né? Porque foi um momento em que a gente teve uma série de migrações de base, né? Então, o aplicativo foi recebendo ali bases de outras marcas. E a gente sabe o quão delicado é quando esse processo acontece. Então, saber trabalhar isso é fundamental. Essas estratégias que a gente compartilhou com vocês aqui hoje foram fundamentais para a gente conseguir ter esse resultado. Então a gente respondia ao usuário de uma forma muito personalizada, a gente tirava todas as dúvidas em relação ao processo de migração de base. Era um aplicativo novo, então a gente tinha que orientar onde encontrar cada uma das coisas. A gente trabalhou com acompanhamento dos indicadores também, né? Entendendo ali como é que estava a nota, mas como é que estava a composição para se chegar naquela nota, como é que estava a questão de falha de ANR, de instalação com essa migração de base, de desinstalação também, se os clientes estavam deixando ali de consumir aquele produto, de claro, aquele aplicativo ou não. Então a gente foi entendendo tudo isso no detalhe, junto com o que o usuário estava pedindo, o que o usuário estava falando. O que ele sentia falta no aplicativo que ele tinha antes, que ele não tá tendo agora? O que ele considera que pode ser melhorado? O que ele gostou nesse app que ele não tinha antes, que ele veio elogiar, para a gente poder dar voz também a quem está elogiando, não só a quem está reclamando. Então, foi toda uma estratégia ali para a gente conseguir chegar nesse resultado. Não foi do dia para a noite, né? Mas a gente conseguiu chegar num resultado positivo e está até hoje se mantendo assim. Por mais que haja essas mudanças ali no decorrer do caminho, a gente vai alinhando a estratégia para conseguir estar sempre à frente em relação à experiência. Então, é um case bem bacana para a gente, né? E tem esse aqui de banco também, né, Fih?
Boa. E trazendo mais um caso aqui para vocês, pessoal, tivemos um app de finanças também que recebia ali, né, uma base muito alta de comentários, então era um pouco mais moroso entender no detalhe, né, quais eram ali os feedbacks do cliente, então a base de comentários muito grande. A gente sabe que aplicativos financeiros geralmente ali também tem, né, esse volume maior. E uma nota ali que, apesar de não ser uma nota baixa, o objetivo era conseguir aumentar essa nota, né? Sair ali de uma nota que estava estagnada há algum tempo. Então, olhando ali nos detalhes, trabalhando também conjuntamente ali com os times, né, do cliente, a gente entendeu ali as principais dores do usuário, então entendeu ali o motivo, né, das principais reclamações, foi acompanhando essa evolução também mensalmente, o time de produto, ali o time de tecnologia também trabalhando ativamente nas melhorias do aplicativo, e ao mesmo tempo também, como é um app que tem uma base de avaliações muito grande, né? Recebe ali mais de 1 milhão de avaliações, a gente também precisava entender qual era o volume necessário para que essa nota começasse ali a aumentar de uma forma mais intensa, né? A ponto ali da nossa nota também mudar na loja. Então, o time entendeu ali que seria necessário incentivar uma base maior de usuários para receber um volume maior de avaliações em diferentes jornadas. Então, ligando com aquele ponto que eu mencionei para vocês, né? Então, o app já recebe muita avaliação, mas ela é suficiente para alterar a minha nota, para aumentar a minha nota? Então, entendendo ali, estudando com os times, eles viram que era necessário, sim, incentivar mais avaliações, então trabalhamos ali com incentivos em jornadas diferentes e, por fim, acompanhando ali de perto o volume, né, o aumento, fazendo projeções, entendendo quanto que a nossa nota poderia aumentar, a gente chegou de fato ali no objetivo que era aumentar essa nota. Então, só reforçando esse ponto, pessoal, a gente tem ali toda a parte de entender o feedback dos clientes, mas às vezes nem o volume ali de feedback, né, seja ele comentário, seja ele em formato de nota, ele vai ser suficiente ali diante de um objetivo estratégico que a gente tem. Então, sim, a gente precisa ouvir o cliente, seja ali através dos indicadores diferentes, mas sempre alinhar com os nossos objetivos estratégicos dentro ali da empresa, né, do nosso cliente. Então, sempre os nossos indicadores aqui, eles têm que confluir para o objetivo principal, tá? Não seria ali só meramente aqueles pontos isolados que a gente comentou. E para a gente finalizar aqui, acho que é válido contar um segredinho, né? O nosso segredo aqui de estratégia em 3 pilares. É bacana compartilhar com vocês que tudo que a gente vai fazer a nível estratégico, e a gente recomenda que vocês façam aí também, que passe por esses 3 pilares. A gente precisa ter muita clareza em relação à empresa que a gente está. Qual que é a estrutura que a gente tem hoje dentro dessa empresa? O organograma mesmo. Quem são as pessoas chaves que podem te ajudar a conseguir melhorar aquela experiência? Quais são as metas desse time? Como que essas metas se correlacionam com as suas? E como que você garante o fluxo de comunicação? Se eu quero melhorar atendimento, por exemplo, se eu melhorar a parte de atendimento, eu vou conseguir trazer uma experiência melhor, eu preciso trazer esse senso de urgência para o time de atendimento, para que ele trabalhe junto comigo, para que a gente consiga ter resultados melhores. Esse é um exemplo que a gente mais pega aqui hoje dentro do time, né? É um dos que a gente mais vê. Se o usuário está falando de que precisa melhorar o atendimento, eu preciso estar muito bem alinhado com o time de atendimento. E para o time de atendimento olhar para os pontos que eu for trazer, isso precisa estar correlacionado com as metas que eles têm lá dentro. Senão a gente vai ficar sempre correndo atrás e não vai conseguir ter resultado. E garantir que o fluxo de comunicação seja fluido. Quem é a pessoa que você precisa falar? Quem é a pessoa-chave, aquela que de fato vai te ajudar a mover as coisas? O segundo passo é clareza de negócio. Então, todo negócio vai ter um propósito. Todo negócio proporciona jornadas ali para o seu cliente. Qual que é o nível de maturidade de cada jornada hoje?
Você sabe sobre isso? Qual que é o cronograma de correções, de implantações, de melhorias que precisa, que está ali sendo executado, que pode ter alterações? E em concorrência, a sua concorrência ela está trazendo um produto melhor que o seu hoje para o mercado? Ou tem alguma jornada específica que é melhor que a sua? O que o cliente do seu concorrente está falando? Se você entende isso, você consegue trabalhar de uma maneira que tenha uma maior vantagem competitiva. E o terceiro pilar é o cliente em si, que não é o menos importante, é tão importante quanto os demais. Entender quais são as jornadas que você está proporcionando para esses clientes, se eles estão fazendo uso dessas jornadas e qual está sendo a experiência quando eles fazem uso delas. E quais são os canais que eles vão comentar sobre isso, que eles vão falar como é que está sendo essa experiência. E qual que é o comportamento? Ele está indo só deixar reclamação, ele está indo elogiar, ele está indo visualizar ali o que os outros clientes estão falando e ele toma ação a partir disso. Tem um ponto bem importante. Será que o seu cliente também faz uso dos seus concorrentes? Do produto, das soluções dos seus concorrentes? Se faz, o que ele está falando sobre esses concorrentes? Será que também é reclamação, assim como ele traz para o seu negócio? Então, é conseguir entender a nível comportamental também. Se a gente tem clareza desses três pontos, empresa, negócio e cliente, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais assertiva para transformar feedback em insight estratégico, para conseguir trabalhar de uma maneira mais estratégica. Hoje o Reviews Intelligence ajuda as empresas com isso. A gente trabalha toda essa parte de resposta, a gente tem reuniões com diversas áreas, tem reuniões ali que o FI entra, que tem 40 pessoas, 30 pessoas. Então, a gente consegue fazer essa movimentação dentro da empresa para conseguir gerar o melhor resultado. Análises, né, dos indicadores, das métricas de qualidade, dashboards que são rápidos, que você consegue consumir os dados rapidamente, alertas quando alguma coisa sai do normal e categorização tanto do seu negócio quanto do negócio do seu concorrente, para você conseguir ter vantagem competitiva. Então, se vocês estão nesse momento tendo essa dificuldade de fato trabalhar de uma maneira mais estratégica, a gente consegue ajudar com isso. As meninas disponibilizaram aí no chat do Zoom o link de WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais em algum tópico, entender como que a gente consegue trabalhar de uma maneira mais efetiva, podem entrar em contato com esse WhatsApp que a gente responde, que a gente faz ali todo esse direcionamento com vocês, tá bom? Eu agradeço muito vocês por terem ouvido a gente até aqui. A gente deu o nosso tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade para deixar aqui no chat também, que aí a gente responde, tá bom? Vou dar uns minutinhos. Alguém quer trazer alguma pergunta? Se não, podem mandar aqui no WhatsApp também, tá bom? Que a gente pode ter ali um momento para conversar sobre esse assunto em específico, tá? Bom, é isso, deu o nosso tempo. Muito obrigada, pessoal, e ficamos à disposição de vocês também, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bom dia.